aqui no canal Que História é Essa? E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a Guerra Fria. Esse vídeo é um resumo de história. E se você gosta da proposta do canal, se inscreve e já deixa o like nesse vídeo. Então, vem comigo que eu vou te contar que história é essa. Para compreender como começou a Guerra Fria, a gente tem que ter em mente que tudo na história é um processo. Nada começa do nada e termina do nada. Tudo acontece devagar. Então, o que aconteceu para começar essa Guerra Fria? A Guerra Fria ela começou no final da Segunda Guerra Mundial, porque Estados Unidos e União Soviética eram aliados para derrubar, para vencer a Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha. Então, os Estados Unidos, junto com ingleses e franceses, vieram pela parte ocidental e invadiram a Alemanha. Já os russos vieram pela parte oriental, passaram pela Polônia e invadiram a Alemanha também. A Alemanha, então, ficou dividida entre essas duas potências, Estados Unidos e União Soviética. A União Soviética era socialista, que é uma forma de pensar a vida em sociedade, que o Estado tem muito poder, que as empresas são todas públicas, que as pessoas recebem o que elas precisam para viver do Estado. E os Estados Unidos são capitalistas, que é um sistema que a gente já conhece, a gente vive nele. Então, a gente pode falar que a Guerra Fria foi um conflito ideológico entre um país que é capitalista e um país que é socialista. E esses dois países queriam mostrar, depois dos dois terem conseguido juntos derrubar a Alemanha, que eles é que eram o país mais importante do mundo, que eles é que tinham um sistema ideológico melhor para funcionar na sociedade. E aí a gente tem esse conflito que vai se dar muito mais no campo das ideias. Por isso se chama Guerra Fria. No final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos jogaram 2 bombas atômicas no Japão, que era um aliado da Alemanha. E essas bombas atômicas, elas têm um poder de destruição em massa muito grande. E os Estados Unidos queriam, com esse ataque com bombas atômicas ao Japão, mostrar para a União Soviética que eles tinham esse poder armamentista, essas armas muito destrutivas, para que a União Soviética se colocasse no lugar dela e visse que ela não é o melhor país do mundo, que eles é que são a liderança mundial. Só que, em 1949, a União Soviética criou suas próprias bombas nucleares. Então, os dois países agora tinham essa arma de destruição em massa. Então, é por isso que a Guerra Fria ela não pode acontecer diretamente. Porque se os dois países se enfrentassem com bombas atômicas, era possível que a humanidade viesse a ser extinta, que o planeta acabasse, porque eles tinham muitas armas nucleares. E essa guerra se deu nesse campo. Tudo que um fazia, tudo que um tinha, o outro queria ter também. Sabe? Aquela birra de criança. Se os Estados Unidos tinham bomba atômica, a Rússia também tinha agora. Os Estados Unidos queriam garantir que a Europa, depois da guerra, não virasse socialista. Que as pessoas na Europa destruída não acabassem se convertendo ao socialismo, querendo que o Estado desse tudo para elas. Então, eles fizeram o Plano Marshall, que é um plano para financiar o desenvolvimento da Europa pós-guerra que estava destruída, para manter esses países dentro do bloco capitalista. E aí, o que a gente tem do lado da União Soviética? Os países que ela libertou da dominação alemã, ela dominou. Então, ela fez também o Comecon, o Conselho para Assistência Econômica Mútua, que era para ajudar também esses países a se reerguerem. E, por outro lado, a gente tem a criação da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma organização militar para defender os países capitalistas de possíveis ataques da União Soviética. Para não ficar para trás, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia, que era uma organização militar entre os países do bloco soviético, do bloco socialista, para combater militarmente também os países do bloco ocidental, feito nos mesmos moldes da OTAN, muito parecidas. E no plano da espionagem, vocês já devem ter visto muito filme sobre isso, a gente tem a criação da CIA, que é a Companhia de Inteligência Americana, para espionar, para saber o que os russos estão fazendo, o que os soviéticos estão fazendo.
E, por sua vez, a Rússia não fica para trás também, a União Soviética não fica para trás, e cria o Comitê de Segurança do Estado, que a sigla em russo fica KGB. Então, os dois países queriam se espionar para saber em que pé eles estavam. Se eles estavam com muitas armas, o que eles tinham desenvolvido. Então, criaram essas duas agências de espionagem. E quais são os pontos mais importantes que mais caem nas provas, como o Enem, sobre a Guerra Fria? A gente tem a corrida armamentista, a corrida espacial e a crise dos mísseis em Cuba. A corrida armamentista nada mais é do que você correr para se armar, correr para ter mais armas do que o seu inimigo. Ou seja, Estados Unidos e União Soviética começaram a produzir muitas bombas atômicas, criar muitos tipos de armas para estar sempre à frente militarmente do seu oponente, do seu rival. E aí o que acontece? Como eles tinham um poder de destruição muito grande, como eu falei, existe uma frase sobre a Guerra Fria que fala o seguinte, que é uma paz impossível, mas uma guerra improvável. Porque é totalmente improvável que eles vão destruir o planeta para saber quem é o melhor país. Ninguém quer que a humanidade seja extinta. E a corrida espacial foi uma disputa para saber quem chegava primeiro no espaço. Em 1957, a União Soviética conseguiu lançar o primeiro satélite artificial colocado em órbita em torno da Terra. Ele se chamava Sputnik. E também foi a União Soviética que conseguiu colocar o primeiro ser vivo no espaço. Era uma cadelinha chamada Laika. E em 1961, a União Soviética também conseguiu colocar o primeiro ser humano no espaço, o chamado Yuri Gagarin. Só que os Estados Unidos, para não ficar para trás, fizeram o primeiro homem pisar na Lua em 1969. Neil Armstrong foi o primeiro homem a chegar na Lua e isso foi o ápice, o momento mais importante dessa corrida espacial. E é devido a essa corrida espacial que hoje a gente tem, por exemplo, a internet, que possibilitou esse desenvolvimento para a vida civil, saindo do mundo militar, do diário da guerra, para a vida nossa, do nosso cotidiano. E por último, mais ou menos importante, a gente tem a crise dos mísseis em Cuba. Cuba é uma ilha que fica no Caribe, ou seja, fica perto dos Estados Unidos, e nessa ilha os Estados Unidos tinham muita influência, até que Fidel Castro, com o apoio da população, fez uma revolução. Conseguiu tomar o poder das mãos de um cara chamado Fulgêncio Batista e transformou a ilha de Cuba em um lugar fora da influência americana e mais vinculado ao socialismo, à União Soviética. Então, a União Soviética conseguiu montar uma base militar em Cuba. E essa base militar, por estar próximo, conseguiria lançar mísseis no território americano. Então, isso foi a pior crise da Guerra Fria. Foram 13 dias de tensão até que o presidente Kennedy e o Khrushchev, que era o líder da União Soviética, se entenderam. E eles decidiram que cada um tiraria uma base que estava perto do país rival. O Kennedy concordou de tirar uma base militar americana da Turquia, que também estava bem próxima da União Soviética, e os russos concordaram em retirar a base de Cuba. Os dois países não se enfrentaram diretamente, mas eles se enfrentaram via outros conflitos. E esses dois conflitos foram a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã. E como assim, Anne? Eles não se enfrentaram, mas se enfrentaram? Seguinte, os dois países financiaram grupos opostos nessas duas guerras. Na Guerra da Coreia, a gente tem a Coreia do Norte, que é de cunho socialista, sendo alimentada financeiramente pela União Soviética, e a gente tem a Coreia do Sul, capitalista, alimentada e ajudada pelos Estados Unidos. Então, essa guerra da Coreia, entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, fizeram com que os dois países se enfrentassem indiretamente, por estarem apoiando esses outros dois grupos rivais dentro desse país. E também a Guerra do Vietnã. E o que aconteceu na Guerra do Vietnã foi mais ou menos a mesma coisa, porém os Estados Unidos foi derrotado na Guerra do Vietnã e foi expulso do território. E a Guerra Fria só acabou com a queda do Muro de Berlim em 1989. O que é o Muro de Berlim? Como vocês devem lembrar, no início da aula eu falei com vocês que a Alemanha ficou dividida e a cidade de Berlim também ficou dividida entre zonas de influência capitalista e socialista.
Como as pessoas muitas vezes fugiam da parte socialista para a parte capitalista, foi feito um muro que dividia Berlim. Em 1989, esse símbolo que dividia as duas Alemanhas, as duas zonas de influência no mundo, socialista e capitalista, caiu, foi derrubado. E isso vem de um processo de desgaste da União Soviética que vai acabar em 1991. E aí dando fim por completo na Guerra Fria. E a partir daí a gente tem uma nova ordem mundial em que o mundo é multipolarizado. Durante a Guerra Fria a gente fala que o mundo era bipolar. A gente tinha dois polos, dois polos de poder, Estados Unidos e União Soviética. E agora não, a gente tem uma nova ordem mundial em que o poder está dividido entre vários centros. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal para não perder nada e curtam esse vídeo. Aleia jacta est. A sorte está lançada.